Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é, vamos começar a falar de uma parte da química que referencia a sabedoria da química no sentido orgânico, né? A química, ela são relações que de certa forma revelam uma preciosidade de combinação, né? A química, ela, ela consegue mostrar pra gente, né, a preciosidade de combinações que dão certo. E se não deram certo, qual que é o motivo de não dar certo? Porque geralmente no nosso universo quase tudo tem uma certa combinação. Aliás, nós estamos sempre combinando, sendo o lado físico-químico, sendo o lado bioquímico, sendo é, o lado qualquer lado, né? A gente está sempre procurando combinações. Por quê? Combinações nos fazem renascer o sentido sensitivo. Por que a gente consegue comer um alimento hoje e amanhã também a gente consegue comê-lo e senti-lo? Porque a gente decai a sensação que esse alimento trouxe junto com a energia, porque o alimento ele não só é energia, mas ele é sensação dessa energia entrando em desequilíbrio até fazer com que o organismo, sobre esse desequilíbrio, consiga dizer que está bem. Então, química é isso, né? E o lado orgânico observa ou busca observar de certa forma cada particularidade que consegue atingir e fazer um funcionamento diferente, romper com o equilíbrio dessa organização, né? Ou até mesmo ser integralmente dessa organização. É um composto que ele é integral, ele é um composto que está presente no organismo e que a gente precisa de compor esse composto para que ele esteja sempre presente, porque a presença dele nos faz é, bem, nos faz precisos. Sem esses compostos ou com a falta, redução desses compostos, a gente pode ter dificuldades em fazer funções sobre o organismo, né? Então, isso que a gente vai ver agora são características que foram colhidas, foram demonstradas a partir do trabalho da natureza sobre a associação do homem e, de certa forma, mostraram-se sobre o lado o lado organizado e ver isso de certa forma a matemática progressiva é, ou decressiva, né, a crescente ou decrescente desses relacionamentos, é, dessas composições. Tudo isso foi transportado de certa forma ao longo dos anos para aquilo que a gente tem hoje é, na química, essa descrição científica nos laboratórios de pesquisas, nos medicamentos.
Então, todo esse gradiente de informações que a gente tem é graças a esse estudo, né? Vocês vão ver que a gente tem de alfabetos no sentido de funções. E assim como na matemática a gente tem funções, né, para estabelecer um acordo operacional entre os números, e desmontar eles em planos de sustentar uma realidade no mundo imaterial a partir de matemática, a gente também consegue representar a realidade das funções orgânicas em uma composição simbólica, né? A gente consegue simbolizar a função, o que acontece no organismo por ver e acreditar nesses processos com resolução de ótica, com resolução de crédito, de símbolo, de ajuizamento, a gente consegue ver essas funções e simbolizar elas no papel, na imaterialidade do assunto, né? E é isso que a gente pratica já há muitos anos e é isso que tem feito com que nós consigamos crer na sabedoria, né? É guardar isso, é precisar isso, é observar isso de forma quantitativa e traçar um aprecisamento matemático, né? Uma relação estatística que nos faz acreditar nesse poder, nessa magia que é saber sobre esses dados científicos. E aí a gente consegue brincar uns com os outros a partir dessa sabedoria. E até mesmo gostar dos outros somente porque ele sabe, às vezes, mais que você sobre isso, ou porque ele sabe como você sobre isso. Então ele se torna comum a você porque ele sabe sobre aquilo que você se preocupou em saber, né? Então vamos lá. Vamos começar essa playlist de forma é, de forma a sedimentar conhecimento no sentido dessa variável lógica aqui, ó, desse arquivo. O que é química orgânica, né? O que é química orgânica? Química orgânica é mais ou menos aquilo que se repete em nossos organismos. Porque nós repetimos muitas coisas na vida. Vejam só vocês. Todos nós, repetimos o ato do escalar, né? Primeiro a gente está no colo. Primeiro a gente está aqui no colo. Depois a gente está aqui engatilhando, né? Depois a gente está tentando andar. Até que a gente começa a crescer e começa a andar. Então todas essas etapas, de certa forma, fazem repetições. A gente imita todas as personalidades que expõem em nós. Então, nossa sobreexposição faz com que a gente se carregue de crença, né? A gente carrega de crença em habilidade. Você passar um tempo com alguém diferente de você no sentido profissional, se você almoçar ou jantar com essa pessoa, você vai ser exposto a ela e ela vai, de certa forma, filtrar a sua realidade com os pontos de vista que ela tem sobre a sua profissão,
sobre a profissão dela de processar. E aí o que vai acontecer? Você pode ser carregado pela influência desse agente. Opa, tá aqui uma coisa legal para a gente ver. Influência desse agente. A gente tem agentes químicos. Agentes químicos são moléculas que são muito pequenas. A gente fala de moléculas no sentido de tamanho de nanômetros. Moléculas muito pequenininhas. E essas moléculas, elas influenciam a gente. Elas influenciam. E elas também sentem influência. Essas moléculas influenciam e sentem influência. Essa influência é um dado de transdução de sinais ativos. Porque essas moléculas, elas têm uma certa limitação. A limitação da molécula parte do seu núcleo sensitivo, onde desse núcleo sensitivo, desse núcleo sensitivo e de todas as coligações que ela tem, por exemplo, as suas proximidades, a energia que chega e descarrega nesse núcleo faz com que o núcleo faça propriedade de distribuição dessa carga para suas organelas começarem a entrar em atividades circuitivas. E aí o que acontece? Acontece as metabolizações, ou seja, são as decomposições dessa individualidade no organismo. Então a gente metaboliza a partir de individualidades. E aí a gente consegue filtrados a partir dessa atividade. Então a taxa de filtrados representa taxa de filtrados, taxa de metabolizações a partir de uma carga. Então uma carga traz para nós uma taxa de filtrada, porque uma carga ela faz filtrar a célula a partir da metabolização. A célula começa a trabalhar em referência a essa carga. Só que o que faz carga no organismo? O consumo e a quebra, a chegada daquilo que a gente chama de moléculas. Então, a quebra, a chegada e a utilização dessas moléculas, por exemplo, a gente tem a digestão. A digestão ela quebra uma coisa em vários pedaços. E esses pedaços vão sendo quebrados em muitos mais outros. Até que esses pedaços, eles ficam muito pequenos e eles, a partir do sangue, o sangue, esse tecido que a gente chama, tecido hematopoético, o Blaise Pascal consegue dizer por que é um tecido. Por que é um tecido? Porque tem um coeficiente de existe um coeficiente de coeficiente de pressão entre as moléculas do sangue que fazem com que todas as moléculas, todas as células sanguíneas estejam de uma certa forma juntas, interligadas, integralizadas. Então as células elas criam uma certa
integralização. Essa integralização faz como que se isso fosse um órgão, né? Fosse um tecido mesmo. E desse tecido, o que que acontece? A gente tá cheio de molequinha aqui, ó. Essas molequinhas que preenchem esse tecido sofrem maior ou menor passagem a partir de pressões em pontos, ok? Principalmente quando a gente tem aquilo que a gente chama de distributiva de distributiva fisiológica, né? De distributiva normal. A gente tem uma normativa de distributiva que é o percurso normal do sangue. É onde que o coração bate e ele consegue enviar o pulso dessa batida, fazendo com que essas diferenças de molequinhas vão para as extremidades dos vasos e sempre arredem, né? Porque o que a gente anda, né, o sangue ele não anda igual a gente vê andar a cachoeira, andar o lago, a onda. O sangue ele anda a partir de pulso. E o pulso, o que que ele faz? O pulso ele corrige os estados moleculares. E a todo tempo a gente está corrigindo os estados moleculares, por quê? Porque isso é eficiência energética. Então, se tem uma coisa que é incrível, é essa eficiência energética, é esse pulso de alimentação, como se fosse uma coisa acelerada, né? Fosse uma pá de aceleração. É o ventrículo esquerdo, não, esquerdo. É o ventrículo esquerdo, quando ele bomba o sangue oxigenado para o corpo. Esse sangue oxigenado, ele tá com moléculas. Então, essas moléculas, elas são também, vão ser também algo a serem estudados. A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos carbônicos e ou os compostos orgânicos, que são aqueles formados por átomos de carbono. Química orgânica estuda compostos formados de átomos de formados átomos. Em suma, a química orgânica consiste no estudo dos compostos de carbono. Os compostos orgânicos são que apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São exemplo as proteínas, os glicídios, lipídios, vitaminas e enzimas. Então vamos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? São exemplos proteínas, os glicídios, lipídios, vitaminas e enzimas. Proteínas, vitaminas, glicídios,
Tudo isso aqui, ó, proteína, vitamina, glicídios, lipídios, enzimas, vem basicamente, a maior parte vem de fora do corpo. Então, se vem de fora do corpo, a gente tem uma fonte exterior, certo? Essa fonte exterior, ela a gente consegue extrair dessa fonte exterior algo que vai ser utilizado no interior do organismo, que vai interar o organismo, somente interar, sem excessos, ok? Quer dizer, não é bom ter excessos. Porque o excesso atrapalha, dificulta a extração, que é um preparo do organismo. Bom, então o que a gente está estudando? A gente vai estudar como o nosso organismo se dá com esses compostos e quais que são os efeitos dele para o nosso organismo, principalmente quando a gente trata dos assuntos de desequilíbrio do organismo. Porque se tem uma coisa que o organismo ele é um eixo de condução, né? Desse eixo aqui, ó, qualquer desequilíbrio tem notação desarmônica. Então, é um caminho a se evitar o desequilíbrio. Estudar isso é, de certa forma, conseguir saber como manter o equilíbrio a partir dos consumos, a partir dessas proporções que são, de certa forma, padronizadas. Existem padrões no organismo. Não é à toa que a gente consegue fazer a leitura de algumas. A gente consegue fazer a leitura de algumas taxas desses compostos no organismo. O histórico da química orgânica. O início do estudo da química orgânica data da metade do século XVIII, quando acreditava-se que os compostos orgânicos eram somente sintetizados pelos organismos vivos. Ao mesmo tempo, os compostos inorgânicos eram aqueles originários de organismos não vivos, os quais pertenciam ao reino mineral. A teoria da força vital postulava que as substâncias orgânicas não poderiam ser sintetizadas em laboratório, pois apenas os organismos vivos possuíam a energia necessária para isso. Então, acreditavam-se que a energia do organismo era diferente das demais. Força. Porém, em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler sintetizou a ureia em laboratório a partir de um composto inorgânico, o cianeto de amônio. De certa forma, isso foi
revelador para a época que buscava revelação. Cianeto de amônio. Então esse cara ele foi uma porta para tomar partida nesse procedimento que é conectar as coisas é, nos seus devidos lugares. Com isso, ele demonstrou que nem sempre os compostos orgânicos são originários de organismos vivos, uma vez que a ureia, que é um produto de um organismo vivo, pode ser sintetizada em laboratório. A partir daí, vamos anotar o nome do cara: Friedrich Euler. 1828. A partir daí, a química orgânica passou a se referir apenas ao estudo dos compostos de carbono. Carbono é algo que facilita o carbono, ele facilita a decomposição porque é como se ele fosse é, a passagem, a quebra de camadas, passagem pelas camadas, composição. Não é à toa que o carbono lembra o saborno, né? Saborno se geralmente está no núcleo. Então o núcleo ele é o maior sabor de todos. E fora do núcleo a gente tem sombras que intermediam o sabor e defractam o sabor maior de qualquer coisa, né? Que tem atividade, que tem energia. Qualquer molécula que tem energia tem sabor, tem carbono, tem capacidade de ser levada ao organismo. E aí olha só o C aqui, ó. A gente pega aqui, ó, carbono, carbono, carbono e saborno. Mais ou menos assim. Ah, um dia a brincadeira que se parece ser, ela foi algo muito sério, porque as pessoas elas não sabiam brincar, elas precisaram aprender a brincar e a ciência é algo que parte desse lado de brincadeira, né? À toa que Deus, ele de certa forma, ele tem caráter cômico. Características do carbono. O carbono é o elemento químico principal que forma todos os compostos orgânicos. Ele é um ametal e, conforme a tabela periódica, possui as seguintes características. Sua massa atômica é 12, seu número atômico é 6, sua configuração eletrônica é K2 e L4, distribuição eletrônica em estado fundamental 1s2, 2s2, 2p2, apresenta 4 elétrons na camada de valência, pode formar 4 ligações covalentes, pode formar cadeias curtas ou longas e com várias disposições, alta capacidade de se ligar a outros átomos. Olha só, alta capacidade de se ligar.
O carbono é classificado de acordo com a posição que ocupa na cadeia carbônica. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. 4 carbonos. Então, o que é cadeias carbono? Então, o que seria essa cadeias carbônicas? Únicas, né? Únicas é mais e menos sobre uma força, né? Então, sobre um objetivo a gente tem os íons, né? Positivo e negativo. Íon é esse diferencial aqui, ó. Isso é íon, né? Ah, imagina que a gente tem uma placa de sensação aqui. E a partir desse íon, a gente consegue, ao bater aqui a gente consegue retroprojetar um sabor. Esse sabor, ele é uma sensação, né? Então, dentro de uma fonte, a gente consegue elevar a energia dessa fonte a uma sensação. Então, a gente captura o gosto ou o desgosto, ou vice-versa. Então, olha aqui, eu posso capturar mais para esse sentido, mais para esse sentido, ou vice-versa. Ou eu posso rodar essa coisa, sabe? Posso rodar e posso ficar pensando se é bom ou se é ruim a carga dessa fonte, não é mesmo? Isso faz a transdução de sinal por causa desse detector que a gente tem aqui. Poderia ser o olho? Poderia. Poderia ser o nariz? Poderia. Poderia ser o ouvido? Poderia. Poderia ser a boca? Poderia. Cadeia carbônica geralmente vai ser tudo isso aqui. Porque esse íon, ele pode sofrer efeitos, né? Então esses efeitos vão fazer essas essas notações diferenciais no sabor, na sensação que transduz ao nosso organismo, né? Se a gente pegar uma partitura, a gente tem aqui, ó, os Bs, só que os Bs estão virados para a direita. Mas é a mesma coisa, isso muda a notação, isso muda a partitura, isso muda a sensação. A cadeia carbônica representa o conjunto de todos os carbonos e demais elementos presentes em um composto orgânico. Então imagina que a gente tem um composto orgânico aqui, ó. Esse posto militar aqui, ó. Esse é o nosso composto orgânico. Ok? E aí aqui eu coloco um carbono, que eu coloco outro, que eu coloco outro, que eu coloco outro, que eu coloco outro.
Aqui eu coloco outro, coloco outro. Tá vendo que tá formando uma cadeia de certa forma? Se a gente for ligar isso aqui, a gente consegue. Por quê? Porque todos, um está à frente do outro. Cada um está em uma posição. Logo a gente tem uma certa cadeia. Ah, conjunto de todos os carbonos. Então a cadeia vai ser isso daqui, ó. Vai ser o conjunto de todos esses carbonos dentro dessa partitura, dentro dessa circulação. Isso vai ser a cadeia. As cadeias carbônicas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Então vamos lá. Podem ser abertas, podem ser fechadas ou podem ser mistas. As cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas, são aquelas que possuem duas ou mais extremidades livres. Ou mais livres. Cadeia carbônica fechada, cíclicas ou alicíclicas, são aquelas em que não há extremidades livres, ou seja, forma um ciclo. Então não há extremidade livre. E agora as cadeias carbônicas mistas são aquelas que possuem uma porção com extremidade livre e outra porção fechada. Então, né? Uma porção aberta e outra fechada. Alicíclicas alifáticas. Alifáticas, alicíclicas e as cadeias carbônicas podem ainda ser homenageadas. As cadeias carbônicas podem ainda ser homogêneas, heterogêneas, saturadas e insaturadas. Outro tipo de classificação: homogêneas. As homogêneas, as que possuem apresentam átomos de carbono e hidrogênio. Então, homogêneas têm átomos de carbono e hidrogênio. As heterogêneas apresentam heteroátomo. Então, heteroátomo. Ou seja, carbono, hidrogênio e outras configurações. As saturadas vão ser apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Apresenta apenas ligações e as insaturadas apresenta alguma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono.
dupla ou tripla. Fechou? Saturada e insaturada. Né? Ligação simples, dupla ou tripla. Homogênea ou heterogênea. É carbono e hidrogênio ou algo a mais. Qualquer algo a mais quer dizer que é heterogêneo. Funções orgânicas. Funções orgânicas vão ser caracterizadores. Como que a gente vai caracterizar essa banda aqui, ó? A função que fizer aqui, ó, ou aqui, vai elevar caráter modulador de função orgânica. É como se a gente escutasse um som que rompesse as barreiras, né? A função química apresenta um grupo de compostos com propriedades químicas semelhantes. Eles são identificados por meio dos chamados grupos funcionais. De acordo com os grupos funcionais, as funções orgânicas são as seguintes. Grupos funcionais vão ser, de certa forma, vão ser instaladores de, de operações. Então, dependendo desses funcionais, desses grupos funcionais, tá? A gente vai ter uma modulação aqui nessa carga de detecção de transdução de sinal ao organismo, tá? Essa carga carbônica. Lembrando dessa imagem aqui, ó, carga carbônica, né? Qual que é o tamanho desse mais, desse menos? Qual que é o tamanho desse objetivo de foco de sensação? Ok? Dessa escala de sensação, dessa função de sensação. De acordo com os grupos funcionais, as funções orgânicas são as seguintes: nitrogenadas, compostos formados de nitrogênio na cadeia carbônica são eles: aminas, amidas, amidas, nitrilas, midas é o rei do ouro, né? E nitrocompostos. Então, todos esses aqui são agentes moduladores a partir do nitrogênio. Então, vão ser funções nitrogenadas. A gente tem as oxigenadas. As oxigenadas são compostos formados de oxigênio na cadeia carbônica. São eles aldeídos,
aldehídos, dedos, né? Aldehídos, cetonas, cetonas, que já é a boca, ácidos carboxílicos, que já é o olho, carboxílicos, ésteres, esse aqui já são as articulações, estéreis, éteres, fenóis, e álcoois. Essas são as oxigenadas, funções oxigenadas, um número bem maior, né? Nitrogênio, oxigênio, agora funções halogenadas. Compostos formados por haletos. São eles o flúor, formado por haletos. O que são haletos, né? Haletos orgânicos são as substâncias orgânicas que possuem átomos de halogênios ligados à cadeia carbônica. Dentre seus usos destacam os pesticidas e solventes, muito comuns em pesticidas. O flúor, por exemplo, flúor, cloro. Então vai ser as funções halogenadas. Cromo, iodo e astato. Astato. Então, nem me lembro desse composto. Astato. O que é astato? Astato é um elemento químico radioativo instável e semimetálico que pertence ao grupo dos halogênios na tabela periódica. E por último, as hidrogenadas. Funções hidrogenadas. Compostos formados por carbono e hidrogênio, chamados por hidrocarbonetos. Carbono e hidrogênio. Os famosos hidrocarbonetos. Hidro de água e carbonetos de carbono. Carbonetos. São eles os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos. Top.
Bom, isso aqui é só a introdução desse universo de brincadeiras no sentido da repartição de seriedade entre os seres que se divertiam ao desenvolver a descrição simbólica daquilo que lhes eram sentidos, aquilo que lhes pesquisavam sobre toda a resolução, toda a estatística, todos os dados em época, aquilo que lhes eram descritivo e agradável para saber, para registrar e converter isso a um lado de revelar um ser que se desenvolverá e se formará para trazer à luz para esse tipo de obra, né? Para essa brincadeira de viver bem, viver brincando, viver sendo alguém que gosta assim, se alguém se confortará na vida e vai ser de muita ajuda. Claro, sociedade desenvolver de forma séria mesmo a aceitação. São problemas sociais que a gente enfrenta hoje em dia com um grande número de pessoas sem organização social suficiente para as demandas que todas essas pessoas precisam, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu uma introdução da química orgânica e no próximo vídeo a gente já começa a ver coisas mais fundas dessas resoluções de saber, de saber entender e praticar esse lado de coesões no sentido químico. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!